Vasto mundo, selvagem e indomado. Sob suas ondas, encontra-se um universo secreto, pulsando com vida. Golfinhos brincam na superfície. Tubarões, majestosos e temidos, patrulham as profundezas. Criaturas bioluminescentes iluminam as trevas abissais com luzes de outro mundo. Este é o berço da vida, cobrindo mais de 70% do nosso planeta, mas do qual conhecemos menos do que a superfície da Lua. Hoje exploraremos este universo oculto. Cidade submersa de Dawaka, conhecida como Cidade Dourada, é um dos lugares mais fascinantes da arqueologia subaquática. Localizada na costa de Gujarat, na Índia, acredita-se que essa cidade submersa esteja ligada à lenda de Krishna, uma figura central na mitologia hindu. Sua descoberta representa um marco na compreensão das civilizações antigas e na conexão entre história e mitologia. Na década de 1980, os indianos do Instituto Nacional de Oceanografia da Índia começaram a investigar ali ao redor de Dwarka. Utilizando sonares e tecnologias de mergulho, encontraram estruturas submersas a cerca de 40 metros de profundidade. Entre os achados estavam muros de pedras. As paredes retangulares sugeriam que aquilo poderia fazer parte de uma cidade planejada, docas e portos, o que levava a crer que então a cidade poderia ser um grande centro comercial e marítimo. Artefatos antigos como cerâmicas, estruturas e ferramentas de pedras datadas de mais de 9.000 anos foram encontrados. Essa descoberta colocou em xeque algumas coisas sobre a cronologia da história humana. For years, I've been researching this city that's been submerged underwater, and this city could be one of the oldest civilizations known to man. They've found some walls and they found some stuff that carbon dates 32,000 years ago. Já que a civilização descrita na mitologia hindu teria existido antes das datas aceitas para o surgimento de cidades organizadas. These maritime structures, built with the same precision and skill as the city's buildings, underscore the advanced engineering capabilities of the people of Dwarka. As archaeologists and historians continue to explore and study the underwater ruins of Dwarka, they uncovered more layers of this ancient city's story. The materials used, the construction techniques, and the architectural designs all point to a civilization that was extremely advanced for its time. Scholars and researchers have posited that such advanced construction techniques indicate a deep understanding of geometry, physics, and material science, far beyond what was previously attributed to ancient civilizations in this. Seria então uma integração entre mitologia e história? Seria aquela uma sociedade perdida? Seriam mudanças climáticas no passado que afundaram a cidade de Dwarka? É um mistério até hoje. Both myth and fact provides a unique perspective on the ancient world, where legends and folklore often contain kernels of truth rooted in historical events and societal achievements. Dwarka, therefore, is not merely an archaeological site. It is a key to unlocking the myth. Nessa lista não podia faltar ele. Provavelmente você sabe de quem eu tô falando. Simplesmente o maior predador que conhecemos no fundo do oceano, que já existiu porque foi extinto há 3,6 milhões de anos atrás. Sim, é ele, o Megalodon. Seawater covers almost 70% of the Earth's surface. This is where life on our planet first began. And some of these early underwater creatures were big predatory fish. Giant squid, stingrays, toothed whales, and other dangerous predators have long roamed the sea. And 300 million years before T-Rex took its first bite, an apex predator was scouring the watery depths. The shark. O Megalodon podia chegar até cerca de 18 metros de comprimento, pesar cerca de 50 toneladas e seus dentes tinham apenas 18 centímetros de comprimento. Dangerous and feared predators in the ocean. But even the great white pales in comparison to the biggest shark that ever lived. Megalodon. Literally translated, it means big tooth. A prehistoric shark with 3-meter jaws lined with deadly rows of serrated teeth. Megalodon used these jaws to inflict massive damage on even the biggest whales in the ocean. Its teeth were huge,
6 to maybe 7 inches long, wickedly serrated on either side like steak knives and shaped like a big, broad triangle. Ele viveu aqui na Terra por mais de 15 milhões de anos. Eu esqueci de detalhar que ele tinha cerca de 276 dentes. 276 dentes organizados em várias fileiras com 18 centímetros cada. Dá pra imaginar, né? Então, ele tinha simplesmente uma das mordidas mais poderosas já registradas, com uma força estimada em 18 toneladas por centímetro quadrado. Isso tornava capaz de esmagar ossos de baleias e até arrancar grandes pedaços de presas gigantes. O mais provável das razões dele não existir mais, dele ter sido extinto, são mudanças climáticas no Plioceno que resfriaram o globo terrestre e aí não tinha tanta presa disponível e ele, como era um animal muito grande, precisava comer muito para manter o corpo. E isso acabou que não deu para acontecer por causa da nova condição do oceano. Tem sempre a galera da teoria da conspiração, né? Ele não morreu, ele tá na Fossa das Marianas. Inclusive, a Fossa das Marianas é o local mais fundo que a gente conhece do oceano. Tem 11 mil metros. É tipo um buraco muito grande. Mas o que acontece? Acontece que na Fossa das Marianas tem uma pressão muito absurda. A cada 10 metros que você desce, aumenta 1 atm de pressão atmosférica. Ou seja, lá tem uma pressão muito grande e animais do porte de um megalodon não sobreviveriam àquele lugar. No fundo da fossa, eles teriam de suportar uma pressão 1000 vezes maior do que na superfície. Por todos os lados, com peso de 50 aviões. Os cientistas usam uma cabeça de manequim para demonstrar os efeitos dessa pressão. Hoje o que vamos fazer realmente é colocar uma dessas cabeças de espuma na câmara de pressão. E vamos expor a pressão que existe na Fossa das Marianas, que é de aproximadamente 16 mil PSI. O humano seria esmagado, mas a cabeça de espuma apenas perderá todo o ar. Nossa, ficou menor. Temos aqui o tamanho original e assim podemos comparar. Diminuiu muito. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa que não esteve a 11 km de profundidade no mar e outra que esteve. A vida na Fossa das Marianas é impossível. Desculpa estragar seus sonhos, mas o megalodonte não existe mais. Mas antes do próximo, eu tô aqui pra pedir seu like e sua inscrição. Por favor. Cemitério de tubarões em Portugal. Descoberto por uma equipe de cientistas em 2020, o lugar é uma mina repleta de fósseis de tubarões datando de milhões de anos atrás. Foram encontrados dentes fossilizados e vértebras fossilizadas, além de fósseis de outros animais marinhos. Ele foi encontrado durante uma expedição conduzida pelo Instituto de Pesquisa EMEPC, Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental. Chamou a atenção dos cientistas principalmente pela quantidade de fósseis de tubarões encontradas e de outras espécies marinhas. Por isso, o nome Cemitério de Tubarões. É localizado próximo a Portugal, no fundo do Oceano Atlântico. Mas o grande mistério é: por que tem tantos fósseis de tubarão juntos em um lugar só? Bom, a ciência dá algumas sugestões, porque ainda não existe uma conclusão para isso. Algumas hipóteses são: poderia ser uma zona de alimentação, que os tubarões fossem para lá, comiam e alguns eventualmente morriam, mas também poderia ser apenas um acúmulo de fósseis que foram vindos de correntes marítimas e ao longo do tempo foi juntando, ou até mesmo uma evidência de um evento catastrófico que acabou matando vários tubarões naquele lugar, provocando uma extinção em massa. O som bloop. Cientistas estimam que 91% das espécies oceânicas ainda não foram classificadas. Então, quando o som subaquático mais alto da história foi gravado e ninguém sabia da origem, fez com que esse som ecoasse no mundo inteiro. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, captou um som extremamente potente e de baixa frequência no Pacífico Sul, próximo à Antártida. O som, apelidado de bloop, foi detectado por sensores a cerca de 5.000 quilômetros de distância. Houve especulações de que eram seres marinhos, porque é um som que algum animal poderia ter feito. Posteriormente, a NOAA sugeriu que esse barulho poderia ter vindo de um fenômeno conhecido como icequake, causado pelo rompimento de grandes blocos de gelo na Antártida. Mas o não foi feito pelo homem, como ficamos? Para obter respostas, o Ben volta para o próprio planeta. O que você está ouvindo agora são pedaços gigantes de gelo e geleiras se rompendo. Semelhante ao bloop, esta gravação foi acelerada muitas vezes para torná-la audível.
Eu fiquei espantado quando vi isso, porque vemos exatamente a mesma forma espectral, a mesma duração. Pra mim, os sons bateram. O Ben disse que quando um iceberg vai raspando no fundo do mar, ele ressoa como um diapasão, produzindo um som tão alto quanto um terremoto de magnitude 4, que gera um ruído maior do que o de 200 superpetroleiros. Apesar dessa explicação, o bloop continua sendo muito falado e especulado pelas pessoas por ser algo, talvez, um fenômeno que nós não conhecemos, uma criatura marinha desconhecida. O principal pesquisador do NOAA afirmou que era provavelmente de um animal grande, mas desconhecido, que vivia nas profundezas do oceano. Para algo como o bloop, seria preciso uma criatura muito grande, uma criatura realmente muito forte para emitir algo assim. Poderia ter sido produzido por algum tipo de criatura marinha gigante e desconhecida, que tem se escondido nas profundezas do oceano. Se o bloop teria sido emitido por um animal, então seus pulmões deveriam ser maiores do que qualquer organismo vivo conhecido. O maior mistério do oceano é justamente o próprio oceano. O oceano cobre cerca de 71% da superfície da Terra e é uma das últimas fronteiras inexploradas do planeta. Estima-se que apenas 20% do fundo do oceano tenha sido mapeado com alta resolução, deixando várias áreas ainda desconhecidas para a ciência. Este dado ressalta o quanto ainda temos a aprender sobre os mares que desempenham um papel vital no equilíbrio do clima, na biodiversidade e no sustento de bilhões de pessoas. Iniciativas globais como o programa Seabed em 2030 têm como objetivo mapear todo o oceano até o fim da década de 2030. A maior dificuldade que a gente enfrenta é em questão de tecnologias, porque é muito difícil mergulhar até um certo ponto exatamente pelo que eu já expliquei da pressão que a gente tem embaixo da água. Então é muito complicado, porque simplesmente pode ser que o objeto vá encolhendo ou simplesmente imploda. Tipo o que aconteceu com aquele submarino que a galera foi tentar ver o Titanic. Se inscreve no canal, deixa like e esse foi o vídeo de hoje. Beijo!